Boa tarde a todos. Essa é mais uma aula de gerenciamento do curso de enfermagem. E hoje nós vamos estar falando sobre a questão do planejamento estratégico, tá? Que deve ser uma estratégia mesmo para desenvolver o gerenciamento, né? Esse planejamento estratégico, ele não é uma condição da área da saúde, né? Ele é uma matéria da área administrativa, mas que também se aplica à área da saúde, né? Tanto que essa interação entre as práticas de gerenciamento da área da saúde com a área administrativa são tão grandes que a gente tem uma especialização que é em administração e enfermagem, e tem também a especialização em gestão e enfermagem, que trabalha esses conteúdos mais a fundos, porque quem pretende pegar a parte de gestão vai trabalhar muito essa parte de planejamento estratégico. Tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, a gente vai trabalhar hoje essa questão do planejamento estratégico, né? Esse material que eu vou trabalhar hoje com vocês é um material mais da parte administrativa, né? Assim, com conceitos da área de administração, mas que vão acabar que a gente acaba utilizando também para fazer o gerenciamento em enfermagem. Lembrando que quando a gente fala sobre a questão do gerenciamento em enfermagem, a gente tem esse papel de gerenciamento em vários níveis, né? Isso pode acontecer em vários níveis. Você pode, desde ser gerente de enfermagem de um hospital grande, né, até gerenciar a sua própria clínica, né? Então tem várias etapas, né? Você pode trabalhar em vários níveis. Então essa questão do gerenciamento a gente vê aqui numa parte, digamos assim, maior, mas que é aplicável a todos os níveis, né? Desde um nível maior, como por exemplo uma gestão de uma secretaria de saúde, até estratégias menores, né? Como um hospital ou até a sua própria clínica. Né? Hoje, atualmente, nós temos aqui no município de Cáceres, o secretário de saúde é uma enfermeira, né? Então, não sei como é que eles trabalham isso, se eles usam algum planejamento estratégico, né? Para estar utilizando, mas existem técnicas, né, e teorias para trabalhar esse planejamento. Tá? Então, a primeira coisa é que quando a gente usa essa palavra estratégia, né? Essa palavra estratégia, ela vem do grego estratégia, né? Que significa um método, um plano, uma manobra para atingir um objetivo e alcançar um resultado específico, tá? Essa palavra é uma palavra que vem das guerras, né? Das estratégias de guerra que tinham como ideia, né, que você alcançasse um determinado objetivo. Então, são ideias que é muito claro qual é o seu objetivo. Então, a primeira coisa que você tem quando você vai pensar no planejamento estratégico é você tem que ter um objetivo. Você tem que estar atrás de algum resultado, né? Então, todo o gerente, ele tem que ter isso claro na sua cabeça, né? Qual é o objetivo, né, do seu trabalho? Qual é o resultado que ele quer alcançar? Por isso que é importante também definir qual é a teoria administrativa que você vai aplicar, porque isso já vai te dar algum norte, né? Então tem esse conceito aqui que trata-se, né, da forma de pensar no futuro.
integrada no processo de decisão com base no procedimento formalizado e articulador de resultados. Então, o planejamento estratégico é aquilo que você faz pensando no futuro, mas contudo, né, descrito de maneira formalizada. Então, quando você vai fazer um planejamento estratégico, é um processo de desenvolver um plano para qual objetivo você quer atingir. Então, a gente tem o planejamento estratégico, ele é dividido em 3 níveis, tá? O nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Tá? Qualquer empresa, qualquer negócio tem esses 3 níveis. A diferença é que quando a empresa é bem grande, esses níveis vão estar divididos conforme a hierarquia da empresa. Agora, quando você tem empresas pequenas, às vezes a mesma pessoa é que vai exercer os 3 pontos. Tá? Os 3 pontos, tanto o planejamento estratégico, como o planejamento tático, como o planejamento operacional. E essa questão de planejamento estratégico, ela é muito interessante, que ela tem uma diferença, né, é muito grande quando você está falando em estratégia no nível público e estratégia no nível privado, né? É claro, quando vocês forem trabalhar com o nível privado, vão ver que essas estratégias elas são muito mais cobradas, né? Enquanto no nível público as estratégias são um pouco diferentes, né? Geralmente essa parte estratégica ela acaba ficando longe do serviço, né? Porque é o gestor maior, que seria o Ministério da Saúde, que define qual que vai ser o seu planejamento, e aí fica para os servidores a parte do planejamento tático e a parte operacional, né? Agora, em empresas menores, às vezes é a mesma pessoa que vai fazer tudo. Então, a gente vai ver essas questões. Então, a parte primeira, o planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele é criado com fundamentos da organização, como a missão, visão, valores e crenças. Então, o nível estratégico, ele vai traçar objetivos a curto, a médio e a longo prazo. Toda empresa e todo trabalho necessita ter esses objetivos, tá? Qual que é o seu objetivo a curto, a médio e a longo prazo? Quando você não tem esses objetivos, você acaba se tornando um serviço automatizado. Você vai ali apenas fazer o que tem ali para fazer. Então, é muito ruim quando você trabalha num lugar onde não se tem esse planejamento estratégico, porque você fica só cumprindo o que é determinado naquele momento. Tá? Então, é necessário que toda empresa tenha a sua missão, a sua visão, os seus valores e suas crenças, e tenha quais objetivos ela quer a médio, a curto e a longo prazo. Geralmente, quem traça esses objetivos são dentro da hierarquia da empresa, é a hierarquia mais alta, né? São os donos ou são os sócios, né? Ou no caso, por exemplo, no serviço público seria o gestor principal, como por exemplo na prefeitura seria o prefeito, né? Junto com o secretário de saúde, no hospital seria o Estado, né, que é o gestor, estaria fazendo essa parte estratégica, ou nas empresas menores é o próprio dono que vai traçar qual que é o seu plano estratégico. Depois tem o plano tático. O plano tático é onde geralmente entra a figura dos gerentes, dos coordenadores, dos supervisores, né? Porque o plano tático é onde vão estar como que esse processo estratégico vai acontecer. Então, o plano tático é um planejamento, né, desses
pontos estratégicos. Então, você já traçou qual que são seus objetivos a curto, a médio e a longo prazo. Então, como você vai desenvolver isso? Você vai desenvolver nesse momento, né? E são essas pessoas, os gerentes, os coordenadores, os supervisores, que vão colocar esse plano em prática. E por último, a gente tem a parte operacional, que são aqueles que vão colocar a mão na massa, né? Que geralmente são todos os técnicos envolvidos, né? Quando eu falo técnico aqui, são todos aqueles colaboradores, não necessariamente técnico de enfermagem, tá, gente? São todos aqueles que vão fazer para acontecer esses objetivos e essas metas, né? Então, você tem lá já determinado qual que é a sua missão, qual que é seus objetivos, qual que é seus valores, agora você tem que colocar, você tem um planejamento que foi feito no plano tático, e agora o operacional é o que cada um vai fazer para que seja cumprida esses objetivos. Né? No plano operacional, fica bem claro o que cada um vai fazer, qual que é a contribuição de cada um. Então, o que o gerente vai fazer, o que os secretários vão fazer, o que os técnicos vão fazer, o que auxiliares vão fazer, se for dentro do hospital, né? O que os secretários vão fazer, tem definido o que cada um vai fazer, tá? Então, aqui é o que será feito para atingir esses objetivos. Então, se a gente fosse ver numa pirâmide, esse plano estratégico ele se monta dessa maneira, né? Começando do mais alto para o mais baixo, onde o mais alto tem menos pessoas envolvidas e geralmente é a alta administração. Isso aqui se aplica em qualquer tipo de empresa, tá? Inclusive no setor público, né? Onde a parte estratégica é aquela mais alta. Então, por exemplo, se a gente pensar numa unidade básica de saúde, esse plano estratégico ele é desenvolvido pelo Ministério da Saúde, né? Aí o plano tático é desenvolvido pelas, é, pelos coordenadores regionais, e o plano operacional vai ser desenvolvido aqueles que estão lá nas unidades, né? Se for um hospital, o plano estratégico é desenvolvido pelos seus donos, quando é privado, né? Ou quando é uma empresa, por exemplo, sua, é você que vai fazer essa definição, ou seus administradores, se você contratar. Tá? Então, aqui o que será feito? A visão da empresa, tem uma forte orientação externa, né? O foco a longo prazo, os objetivos são gerais e os planos são genéricos, né? Então, aqui é colocado o que se quer fazer, né? Quais são os objetivos, mas não como se vai chegar lá, e sim quais são esses objetivos e qual é o resultado que se quer. No plano tático, que geralmente é desenvolvido pelos gerentes, né, que é aqueles que sabem como o serviço funciona, vai fazer a visão por unidades ou departamentos, né, tem o foco a médio prazo e vai definir quais são as principais ações de cada local. E no plano operacional, onde entra a figura dos supervisores, é a visão das tarefas rotineiras, o foco a curto prazo e a definição de objetivos e resultados bem específicos, né? Então, aqui é o que vai ser feito diariamente para conseguir atingir esse objetivo maior, tá? Isso aqui é uma prática de toda e qualquer empresa, tá? Independente se é da área da saúde ou não. Se você não tem claro o que você quer, você não sai do lugar. Por isso que muitas empresas acabam indo à falência, né, ou não evoluindo, porque não conseguem traçar esse planejamento estratégico, né? Eu estava lendo um trabalho do Senai, né, e do Sebrae, que é um ajudante aí para as pessoas que querem abrir empresas e ter empresas, né? Eles ajudam com a parte burocrática e eles colocam isso bastante nos materiais que eles trabalham, que as empresas elas acabam se perdendo quando você não tem esse plano. Né? Primeiro que daí você não vai sair do lugar, você vai sempre fazer a mesma coisa, porque você não tem um objetivo maior. Então, é necessário que se trace todo esse planejamento estratégico e que todos participem. E que tenha claro, né, que isso é preciso ser feito. Então, qual que é o componente estratégico? Que é a primeira coisa que vai ser feito. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas vezes vocês vão
ser essa pessoa que vai determinar esse planejamento estratégico, principalmente se vocês abrirem o próprio negócio de vocês, né? Hoje em dia a gente sabe que o enfermeiro pode estar abrindo seu consultório, pode estar abrindo a sua clínica, então é necessário que se trace quais são esses componentes estratégicos, ou algumas vezes vocês vão trabalhar em locais que são de setores privados, onde você vai acabar sendo a figura que, junto com o dono, vai traçar essas estratégicas. Então, o que, que compõe essas estratégias, né? O que, que compõe esse planejamento estratégico? É a missão, a parte estratégica, a missão, a visão e os valores. Então, o que, que vem ser essa missão? A missão é o objetivo fundamental da organização, tá? É aquele objetivo geral, é qual que é o propósito daquela empresa existir, tá? Por que que aquela empresa existe? Né? Então, para que você vai abrir essa empresa? Vai ser a sua missão. Eles deram um exemplo, esse material aqui é um material da administração, eles deram um exemplo da Apple, por exemplo. Né? Vocês conhecem a Apple, né? Aquela da maçãzinha mordida, né? Grande vendedora aí de celulares, iPhones e produtos eletrônicos, né? E a missão da Apple, por exemplo, é estar comprometida em trazer a melhor experiência em computador pessoal para estudantes, educadores, profissionais criativos e consumidores ao redor do mundo, com inovações em hardware, software e oferta de internet. Então, essa é a missão da Apple. Tá? É o objetivo principal da Apple. Vejam que é um objetivo grande, fala ao redor do mundo. Então, tudo que ele vai fazer é pensando em atingir esse objetivo, né? Aí eles têm aqui, junto da sua missão, você pode também desenvolver a filosofia da sua empresa, né? Porque, segundo o dono da Apple, né, o cara que fundou a Apple, ele fala o seguinte, ó: uma empresa que não se define pelo seu nome, estatuto ou produto que faz, ela se define pela sua missão. Somente uma definição clara da missão é a razão de existir da organização e torna possíveis, claros e realistas os objetivos da empresa. Tá? Então, isso é muito claro até em empresas pequenas, né? Se você abre um negócio que não tem nenhum objetivo, isso já está afindado a terminar. Tá? Então, dentro do serviço de saúde, isso também necessita, né? Então, qual que é a missão daquele hospital? Qual que é a missão daquela empresa? A gente vê isso aqui muito quando a gente chega em alguns consultórios ou em algumas clínicas, tem já no hall de entrada, né? A missão, a visão e os valores. Né? A última vez que eu fui fazer um raio-x aqui numa empresa daqui de Cáceres, eu cheguei lá na empresa e tem bem grandão assim uma placa com a sua missão, a sua visão e os seus valores, né? E aí estava escrito lá dentro da missão da empresa ser referência no estado de Mato Grosso para a área de diagnósticos de imagem. Né? Então, olha a missão deles, eles querem que em todo Mato Grosso eles sejam referência para esse tipo de exame. Então, eles têm um objetivo bem definido. Né? Então, isso é muito importante para uma empresa. E isso para dentro do hospital também é muito importante, porque qual que é a missão daquele hospital? Qual que vai ser o objetivo daquele hospital? Segundo, vem. E aqui tem algumas perguntas. Como é que a gente define a nossa missão, né? Você pode definir a missão fazendo essas seguintes perguntas. Né? O que a empresa tem que fazer? Para quem que tem que fazer? Para que tem que fazer? Como deve fazer? Onde deve fazer? E qual responsabilidade social deve ter? Então, você respondendo essas perguntas, você consegue atingir o objetivo ali da sua empresa, né? Da sua missão. Qual que é a missão da sua empresa? Né? Qual que é a missão daquele local de trabalho, daquela clínica que você vai trabalhar, daquela clínica que você vai abrir? E a visão, né? Já a visão é o que você deseja para o futuro, é onde você pretende chegar. Então, a visão é uma coisa maior, tá? Uma coisa, é um sonho, é aquilo que você quer,
que você quer com aquilo ali, né? Quem você vai querer atingir, quem que você quer chegar. Vejam que a missão é uma coisa objetiva, né? É uma coisa que você vai conseguir alcançar com o planejamento. A visão, ela pode ser uma coisa maior, tá? A visão, ela não precisa definir uma coisa que possui, mas é uma coisa que você acredita que aquilo vai acontecer. Tá? Então, às vezes, a missão acaba sendo até, a visão acaba sendo até uma coisa utópica, tá? Mas é necessário que se tenha, né? Se tem uma perspectiva daquilo aumentar, daquilo ser maior, daquilo crescer, né? Então, ali, ó, você pode responder as seguintes perguntas para fazer a visão. O que a empresa pretende se tornar? Qual a direção apontada? Onde estaremos? Né? O que a empresa será? Em que direção eu devo direcionar meus esforços? O que eu estou ajudando a construir? Né? Então, qual que é daqui a 40 anos? O que eu quero dessa empresa? Né? Daqui a 50 anos, o que eu quero que essa empresa tenha virado? Tá? Então, a visão tende a definir algo que ainda não se possui. É como um sonho que se acredita se tornar realidade sobre os negócios da empresa. Tá? Então, a visão é aquela coisa mais utópica, mais para frente, bem a longo prazo. Tá? Então, é uma coisa mais futurista mesmo, é uma coisa mais para frente, mas que é preciso ter para você conseguir aumentar, porque senão você vai ficar sempre no mesmo lugar. E os valores se resumem nos princípios e nas crenças, né, para o roteiro de atitudes, comportamento e decisão de todos os envolvidos nessa empresa. Tá? E é interessante que eles falam assim que os valores é que definem a regra do jogo. Então, esses valores eles não podem ser mudados, tá? Eles têm que persistir e todos que estiverem ali participando devem também ter esses mesmos valores. E quando não se encaixam nesses valores, devem então não mais fazer parte da equipe, tá? Tanto quando a pessoa não acredita nesses valores, como ela quando ela não mantém esses valores, tá? Então você responde as seguintes perguntas para definir os valores. Como os colaboradores precisam se comportar individualmente? Né? Como os empregados vão se relacionar entre si? Como os empregados devem agir com o cliente? Como a empresa trata os seus clientes? Como a empresa conduz o seu negócio? E qual a responsabilidade geral da organização diante da sociedade? Então, os valores geralmente são palavras mesmo, né, ou atitudes que definem. Então, os valores podem ser ética, empatia, simpatia, companheirismo, trabalho em equipe, cordialidade, simplicidade, humildade, enfim, são características que você vai agregar e que todos que ali participam precisam seguir, tá? Isso aqui parece uma coisa utópica, né, gente? Mas assim, a gente às vezes está muito acostumado com a questão do serviço público, né? O serviço público, infelizmente, não leva esse planejamento estratégico tão ao pé da letra. Mas quando a gente vai para o serviço privado, isso aqui é muito claro, tá? Fica muito claro o que você tem que seguir. Então, é muito importante que vocês entendam por que a gente segue esses planejamentos estratégicos. O próximo componente é o componente tático. Tá? O componente tático, existem várias ferramentas para você fazer o planejamento. Tá? Existem inúmeras ferramentas. Você pode escolher aquelas que mais se adaptam ao seu serviço. Por isso que quem vai fazer esse planejamento tácito é a pessoa que está no serviço, né? É o seu gerente, é a pessoa que está inserida no serviço. Ela tem que conhecer, porque senão ela não vai conseguir saber qual é a ferramenta que mais se encaixa naquele serviço. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, eles também, nenhum nasceu na área da saúde, tá? Eles são materiais da área da administração que acaba sendo utilizado na área da saúde. Então, o primeiro é o SNOT, né, que usa essa sigla
para identificar cada um dos itens que devem ser trabalhados para você fazer o seu planejamento. Então, lembrando que aqui nesse momento você já tem pronto a sua missão, os seus valores, né, e a sua visão. Então, você já tem um objetivo. Agora você precisa traçar como você vai atingir esse objetivo. Em curto, em médio e longo prazo. O que, que eu consigo atingir em curto, o que eu consigo atingir em médio e o que eu atingir a longo. Mas, para isso, a primeira coisa que eles falam é que você organize o que, que você precisa realmente melhorar. Nessa ferramenta, que é o STOT, se leva em consideração as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Tá? Então, o que, que você vai fazer? Você vai identificar no seu ambiente qual que são os pontos positivos, que são as forças, qual que são os pontos negativos, que são as fraquezas, que é o que você vai ter que mudar, qual que são as oportunidades, que são as coisas, são assim o que você vai fazer para mudar, né, as ações, e as ameaças é aquilo que vai dificultar a sua atividade. Né? Então, isso precisa ser feito, né, precisa ser traçado, por isso que tem que ser alguém que conheça o serviço, para que realmente reconheça esses problemas. E aí, depois, com isso tudo feito, você consegue, então, traçar o que que você vai fazer primeiro, o que que você vai fazer segundo e assim por diante, tá? Então, é uma ferramenta de planejamento que pode ser utilizada. Outra ferramenta que pode ser utilizada é o ciclo PDCA, tá? Também que vem é uma sigla em inglês, né? Que identifica itens que você precisa traçar para que você faça o seu planejamento dos seus objetivos, tá? Essa metodologia, ela foi gerada nos programas de qualidade total. Então, geralmente, aquelas empresas que utilizam a teoria de administração da qualidade total utilizam o ciclo DPCA para traçar as suas atividades dentro do plano estratégico. Então, o que, que vem ser esse ciclo PDCA? Começa no P, tá? Começa no P, que é o planejar, que é o plano. Então, o que, que você vai fazer nesse momento? Vai localizar os problemas e estabelecer o plano de ação, tá? Depois, você passa para o D, que é o do, que é o fazer, né? O do, que vai executar o plano e vai colocar o plano em prática. Depois você vai para o cheque, que é checar, que você vai verificar se atingiu o seu plano de ação e vai acompanhar os indicadores. E por último, você vai para o A, que é o action, que é o agir, que é uma ação corretiva naquilo que não deu certo e vai padronizar e treinar o que deu certo. Tá? Então, é uma forma de você planejar. Primeiro, localiza os problemas e aí você faz as suas coloca qual que vão ser as atividades que você vai fazer para resolver esse problema. Aí você diz, vai executar, vai verificar e depois vai ou mudar se não deu certo, ou vai corrigir o que deu errado, né? E vai manter aquilo que deu certo. Tá? Mas isso tudo, gente, vocês podem perceber que é um processo bem burocrático, né? Isso tem que ser sentado e registrado, como eu falei lá no início, tá? É um procedimento metodológico, você tem que anotar como você vai fazer. Então, cada uma dessas partes você vai fazer anotações e isso vai ficar registrado para que seja acompanhado. Tá? Então, essa é uma ferramenta muito utilizada dentro dos hospitais. Outra ferramenta é o Balance Scorecard, que é o BSC, que é uma metodologia que utiliza indicadores, tá? Só que dentro da área da administração, eles utilizam os indicadores para esses itens, para finanças, para os clientes, para o processo interno e para pessoas e aprendizados. Né? Então, é aquela assim, você traça a sua proposta e aí você executa
E através dos indicadores, você vai perceber se aquilo está melhorando ou se está piorando. Na área da saúde, seria mais ou menos esse tipo de atividade aqui, ó. Isso aqui eu peguei isso aqui do programa do Ministério da Saúde. Então, tem aqui a ação, que é o incentivo ao aleitamento materno. Aí tem um impacto esperado. Então, o que, que eu espero? Reduzir a desnutrição, as doenças infecciosas e reduzir as internações no primeiro ano de vida. Aí, como é que eu vou saber se o que eu estou fazendo está resolvendo, né? Se eu estou incentivando a amamentação? Eu vou fazer indicadores. Então, eu vou fazer o percentual de crianças menores de 4 meses com aleitamento materno exclusivo e vou fazer o percentual de internações hospitalares das crianças menores de 1 ano. E aí eu determino, dentro desse meu planejamento, qual é o período que eu vou fazer o acompanhamento. Então, eu vou acompanhar esses indicadores mês a mês, ou eu vou acompanhar ano a ano, enfim, aí depende do tipo de planejamento que você vai fazer. Né? Então, geralmente, esses indicadores são acompanhados mês a mês, e aí você vai vendo se está melhorando o indicador ou se está piorando. Se está melhorando, é porque a sua ação está dando certo. Se estiver piorando, a sua ação não está dando certo, você vai ter que mudar essa sua ação. Tá? E isso aqui é muito utilizado na área da saúde. O Ministério da Saúde, nas suas políticas públicas, tem os planos de estratégia, e dentro dos planos de estratégia, eles utilizam muito esse sistema de controle por indicadores. Tá? Na área da saúde, também é muito utilizado esses sistemas de indicadores pelos órgãos estaduais. Então, se você, por exemplo, a hemodiálise, onde eu trabalhava, é um serviço vinculado ao governo estadual. Então, para saber se as atividades que a gente estava fazendo estava dando certo ou não, eu mandava todo mês uma lista de indicadores para mostrar se o serviço estava funcionando ou não. E aí eles me mandavam feedback avisando aquilo que eu tinha que melhorar e aquilo que eu tinha que fazer diferente. Tá? Então, quando a gente usa os indicadores como controle dentro da área da administração, eles utilizam esse sistema do Balance Scorecard, tá? É o nome do método quando você utiliza indicadores para determinar se você está fazendo a coisa certa ou não. Outro método também bastante utilizado é o SMART, tá? Onde no SMART você vai primeiro definir um objetivo claro e específico que você deseja fazer. Depois você vai criar metas que possam ser mensuradas e acompanhadas. Tá? Aí eles colocam esse A que é seja realista e crie objetivo, não crie objetivo inalcançáveis. O R é sobre a relevância, você deve criar objetivos que for relevantes e tragam benefícios, e o T é o temporal, é estabelecer o intervalo de tempo. Então, você definir um objetivo, vai criar metas, e aí vai definir um período de tempo para aquilo acontecer. Esse objetivo, ele tem que ser realista e tem que ter os seus benefícios muito claros. E aí você começa, então, a depois que planejar, começa a colocar em ação e aí precisa respeitar esse intervalo de tempo. Então, se eu criei com objetivo, o meu objetivo é aumentar o número de mulheres que fazem CCO na minha unidade básica. Qual que vai ser a minha ação para esse objetivo? Para esse objetivo, eu vou fazer uma campanha chamando as mulheres para fazer o CCO e vou fazer um sábado D, né? O sábado D, que vai ser o dia do CCO, para aquelas mulheres que trabalham, e vou fazer a noite do CCO, que é para aquelas mulheres também que não podem vir no final de semana. E aí, de um mês para outro, eu quero aumentar em 50% o número de CCO. Então, eu tracei um objetivo, a minha ação, e aí o tempo que eu quero isso, e aí eu vou avaliar se deu certo ou não. Tá? Então, esses são
alguns métodos que a gente pode utilizar na parte tática. E no outro componente que tem do planejamento estratégico é o componente operacional. Tá? O componente operacional é como aquilo vai ser feito. Então, aqui tem algumas tabelas que mostram como que a gente pode organizar esse material para realizar essas atividades, tá? Então, tem aqui, por exemplo, esse quadro, que é que se coloca aqui, ó, o que mudar, como causar a mudança, que vai ser a ação, para que mudar, tá? Para deixar claro os objetivos e as metas, qual é o investimento, que é quanto que você vai gastar, e qual que vai ser o ganho se você conseguir atingir o seu objetivo, tá? Então, esse quadro aqui, ele deve ser todo preenchido, cada um dos quadros deve ter um objetivo específico só, tá? E aí todos os envolvidos devem reconhecer o que diz em cada um dos quadros. E esse quadro daí ele fica exposto e ele é trocado cada vez que se atinge um dos objetivos. Outro que também pode ser utilizado é dessa maneira aqui, tá? Para operacionalizar. Então, você vai colocar aqui aprendizagem estratégica. Então, o que você quer, como você pretende fazer isso, e aí o que você está planejando que não foi realizado, qual estratégia nova você realizou e qual que foi a estratégia que deu certo, tá? A estratégia realizada. E aí você fica, então, nesse percurso o tempo todo, ó. Planeja, faz, avalia, volta para nova. Planeja, faz, avalia e volta para nova. Tá? Então, esse aqui é um outro modelo de também operacionalizar as suas atividades. E um outro, que esse aqui é o mais conhecido e mais utilizado, é um quadro onde você preenche cada um das atividades que serão feitas de uma maneira muito clara para todos os envolvidos, né? Fica bem separado o que cada um vai fazer e como que vai fazer. Eu estou tentando lembrar como que chama o nome desse quadro aqui. Tem uma sigla em inglês, é 5W4H, eu acho que é. Depois eu vou pegar para vocês mostrar. Porque essas siglas aqui em inglês ficaria what, que é o que, depois quem. Eu vou depois ver para vocês a sigla correta desse quadro aqui. Mas o que esse quadro vem? Vem marcando aqui o que vai fazer, por que vai fazer, onde vai fazer, quem é que vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, quanto que vai gastar, quanto que vai ganhar e o status quando a ação está concluída. Então, o que já foi feito e o que ainda não foi feito. Esse quadro aqui, ele é muito utilizado na área da saúde também. Tá? É muito utilizado, tudo bem, Verônica? É muito utilizado na área da saúde, fazer esses quadros, porque esses quadros são fáceis de entendimento e deixa claro o que cada um tem que fazer. Tá? Então, é muito fácil quando você coloca esses quadros aqui, geralmente, esses tipos operacionais, esses 3 quadros que eu mostrei para vocês, eles são utilizados, né, para quando você quer divulgar aquilo que tem que ser feito. Então, esses quadros, geralmente, eles ficam expostos, né, para que todos entendam o que deve ser feito e para que todos consigam também atingir o objetivo, afinal, todos estão na mesma empresa. Então, para que a gente implanta essa estratégia, né? Porque a gente precisa ter um norte, ter um caminho, né? E essas estratégias, quando são implantadas, fica fácil de você argumentar o que está acontecendo. Quando você não escreve isso, quando você não define, você acaba desmotivando as pessoas, porque as pessoas vão ali e elas não vêem mais propósito depois de um tempo. Né? Então, precisa ter um planejamento, tá? O que a gente vai fazer daqui a 10 anos, né? Como que a gente vai estar?
Vai ficar do mesmo tamanho? Vai crescer? Vai piorar? Vai melhorar? Então tem que ter essa estratégia, porque senão para sempre no mesmo lugar e vai desmotivando as pessoas que estão envolvidas nesse ambiente, né? Então eles colocam assim, ó, se todos se enganjarem no plano, se a comunicação é precisa e se o desempenho profissional não deixa a desejar, o sucesso é certo. Então, ou seja, você precisa ter o envolvimento de todos, né? E com essas estratégias é possível você desenvolver, né, material e organizar o seu serviço, né? Você imagina que lá no hospital regional, por exemplo, qual é a atividade que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que chegar lá e tenho que cuidar dos pacientes? Tá, mas e aí eu vou todo dia só lá cuidar dos pacientes? Será que não tem um objetivo maior? Será que eu não tenho que fazer nada para mudar, nada para melhorar? Então, é esse pensamento que a gente tem que ter. Ou quando a gente vai para a unidade básica de saúde, qual é o plano estratégico que tem do Ministério da Saúde? Quais são as atividades que o Ministério da Saúde traz para que a gente faça, para que a gente melhore a saúde pública do nosso país? Né? Lá na prefeitura também tem um plano estratégico da área da saúde. Qual é os indicadores que eu preciso melhorar? O que, que eu tenho que fazer para melhorar? Então, isso cria uma dinâmica no serviço. Tá? E faz com que a gente melhore, porque senão o ser humano ele tem aquela ideia de se acomodar, né? E acaba se acomodando ao longo do tempo, né? Vai passando, acaba se acomodando. Então essas estratégias elas ajudam muito a melhorar o desenvolvimento das empresas, seja empresa a nível público, nível privado, seja empresa grande, seja empresa pequena. E por último, né, como acompanhar a efetividade da sua estratégia, né? Aí entra aqui muito o papel do líder, né? Porque quem que vai acompanhar se isso está funcionando ou não? Quem vai acompanhar geralmente são os gerentes ou supervisores, né? E aí dentro da área da saúde a gente sabe que os gerentes, os supervisores geralmente são os enfermeiros. Né? Então, o líder deve cobrar relatórios periódicos de acordo com a estratégia proposta para analisar eventualmente o plano que está em curso. Então, se você tem uma estratégia, se você já tem definido o que cada um vai fazer, você precisa acompanhar para ver se aquilo ali está dando certo. Porque se você não acompanha, cai também no desleixo e ninguém faz. E se você acompanha e só cobra uma determinada parte, aquele que não faz ou aquele que faz demais se sente sobrecarregado. Então, o líder tem que acabar de cobrar de todos, porque ele tem um objetivo maior, que é seguir todo esse planejamento, né? Porque senão acaba chegando um ponto que só fica rotina, 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 e vocês não saem mais do lugar, e o enfermeiro não sai do lugar, e fica sempre na mesma rotina, sempre na mesma rotina, e não consegue implantar nada, tá? Então, isso desmotiva quem está trabalhando. Então, é muito interessante ter esses planejamentos estratégicos, né? Imaginem vocês abrir a clínica de vocês, e aí o que que vocês querem com essa clínica? Qual que vai ser o planejamento de vocês? Ah, eu vou abrir uma clínica de curativo, eu vou fazer curativo. Tá bom, no primeiro mês você faz curativo, mas aí no segundo mês também, daqui a 10 anos você vai estar só fazendo curativo? Né? Qual é o tipo de curativo que você vai oferecer? Né? O que, que você quer daqui para frente? O que, que você pretende melhorar? Quais são os objetivos que você quer alcançar? Ah, mas só tenho eu de empregado, eu tenho que fazer esse planejamento estratégico para mim mesmo? Claro, porque senão você estagna, você fica sempre no mesmo lugar. Né? E por isso, segundo o Sebrae e o Senai, é por isso que as empresas falham, porque geralmente não se tem um planejamento estratégico. E isso, como eu falei para vocês, tem que ser escrito, não pode ser de boca. Ah, nós vamos fazer isso e pronto. Não é assim, tá? Isso tem que ser descrito e colocado as atividades para cada um dos indivíduos, tá? Isso é muito utilizado, precisa ser dessa maneira. Ok? Deixa eu mostrar para vocês o 5. A planilha,
essas planilhas, deixa eu abrir aqui, essas planilhas, elas têm, na área da saúde, se usa muito esse... a planilha chama 5W2H, aquela que eu queria falar para vocês. Deixa eu abrir aqui, peraí. Na área da saúde, a gente usa muito essa planilha do 5W2H. Ah, peraí. Gente, cadê? Tô achando aqui no meu computador. Inclusive, essa planilha do 5W2H, ela vem já pronta no... Já vem no Excel, ela prontinha para você preencher. Eu não estou encontrando agora aqui no meu material. Onde que ela tá? Peraí, eu sei onde que eu vou encontrá-la. Porque assim como se tem que ter esse planejamento maior, você pode também ter um planejamento menor, né? Por exemplo, você está lá na unidade básica de saúde. Lá na unidade básica de saúde, né? Qual é as atividades que você vai trabalhar? O que que você quer fazer ali que vai melhorar o seu atendimento? Então, você tem que traçar também o seu planejamento estratégico para aquele ambiente, né? Porque senão vai chegar um ponto que ninguém mais vai querer, não vai ter objetivo nenhum de ir trabalhar, né? Você vai trabalhar e não faz nada, né? Então, isso fica muito sem rumo quando não tem esse planejamento estratégico. E aí é muito ruim quando você trabalha em um lugar assim. Quando você trabalha em local assim, que não tem uma perspectiva, né? Porque aí você começa a, a ficar acomodado e a se desmotivar, né? E isso é muito, muito ruim, gente. Você trabalhar num lugar que não tem uma perspectiva. Vai chegando um ponto que você vai ficando só fazendo automático, e aí você perde a motivação de ir trabalhar, né? E aí você imagina, assim como você fica desmotivado, os demais também ficam desmotivados. Esse aqui é um material muito utilizado na área da saúde, onde você trabalha com dois processos. Primeiro você faz o GUT, esse aqui é uma estratégia tática, né? Um modelo de estratégia tática, que é a matriz GUT e o 5W2H. Tá? A matriz GUT, o que ela faz? Você preenche aqui os problemas que você tem, né? Porque você tem um objetivo geral que está traçado lá na sua missão, na sua visão e nos seus valores, mas você vai começar através dos seus problemas. Então, o que você faz? Você vai colocar o seu problema e vai determinar a gravidade do problema, a urgência do problema e a tendência desse problema. E vai dar essa numeração aqui para o seu problema. Então, por exemplo, vamos fazer assim, vamos dizer que vocês estão lá na unidade básica de saúde, né, traçando o que vocês vão fazer lá naquela unidade. Então, vocês vão levantar os problemas. Então, vão levantar lá que a vacinação... Ai, aqui não vai dar para me escrever, peraí.
Espera aí, gente, que eu vou baixar esse aqui. Ah, já sei. Eu quero mostrar para vocês como é que funciona, porque isso aqui é muito fácil de fazer. Tem gente que fala, eu não, esse material são muito difícil, muito chato ficar fazendo essas coisas administrativas, mas são necessárias. Aqui, ó, você faz assim, olha que legal que já vem. Você coloca o problema, por exemplo, vacinação das crianças atrasadas. Tá? Aí, outro problema que você tem lá, por exemplo, é hipertensos não cadastrados no Hiperdia. Por exemplo, tá? E um outro exemplo, vamos ver, mulheres sem fazer PCO. Tá? Aí você vai botar aqui a gravidade. Vacinas de crianças atrasadas. É sem gravidade, é pouco grave, é muito grave ou é extremamente grave? No meu ponto de vista, é extremamente grave. Né? Hipertensos não cadastrados no Hiperdia. Tem muita gravidade? Não. Então, eu acho que é pouco grave, sem gravidade. E mulheres sem fazer o CCO? Muito grave, né, gente? Porque vai que tem alguma mulher que está com câncer. Em relação à urgência, 1, não tem pressa. 2, pode esperar. 3, mais cedo possível. 4, alguma urgência. 5, ação imediata. Então, vamos lá. Crianças com vacinação atrasada. A ação tem que ser imediata, né? Com alguma urgência. Hipertensos, precisa ter alguma urgência? Pode esperar um pouco, né? Essa é a minha avaliação, tá? Lá do meu posto, faz de conta. E mulheres sem fazer o CCO? O mais cedo possível, né? Em relação à tendência, tendência é 1, não vai piorar, 2, vai piorar em longo prazo, 3, médio prazo, vai piorar em pouco prazo, vai piorar rapidamente. As crianças atrasadas, a tendência é piorar, né? É piorar em pouco prazo. Os hiperdias não cadastrados, vai piorar só a longo prazo, que vai me dar problema. E as mulheres CCO, a longo prazo também pode me dar problema. Então, 2. Aí, pronto, eu fiz. Coloco aqui a minha avaliação. Aí, o próprio programa vai fazer o cálculo para você e vai te dar, então, a prioridade. Então, o primeiro problema que tem que resolver é as crianças, o segundo é as mulheres e o terceiro é os hipertensos. Pronto, você então traçou qual que são os problemas utilizando o modelo GUT. Depois que você fez isso, você vai então utilizar o processo operacional, que é o 5W2H. No 5W2H, por quê? Ó, os 5 Ws é o que, porquê, onde, quem e quando. Tudo com W em inglês. E os 2H é como e quanto custa. Tá? E aí o status, se foi feito ou não. É igual aquela planilha que eu apresentei para você, só que aqui tá com essa nomenclatura. Aí você vai botar o que será feito. Atualizar vacina das crianças. Por que será feito? Vacinação está atrasada. Onde será feito? Na unidade básica de saúde. Quem vai fazer? Os enfermeiros, mais os técnicos de enfermagem, mais os agentes comunitários de saúde. Quando vai ser feito? Em 2 meses. Aí, quando que vai ser esses 2 meses? Junho e julho de 2021. Como vai ser feito? Aí faz de conta que
visita com vacinação nas casas das crianças. Essa é a estratégia que eu vou fazer. Eu vou ir em todas as casas que tiver criança e vou vacinar todo mundo que tiver atrasado. Quanto que vai custar? Aí eu tenho que ver quanto que eu vou gastar para fazer isso, né? No caso das unidades básicas, não tem gasto porque tudo já vem do governo. E aí o Estado, depois eu vou marcar quando isso terminou. E assim eu vou fazer, vou preencher esse plano de ação para todos os meus problemas aqui da matriz Gucci. Tá? E vou fazendo isso quanto mais detalhado, melhor. Depois eu apresento esse plano de ação para minha equipe e aí dou os prazos e aí nós temos que ir cumprindo para ir marcar aqui no status, tá? Então aí vai com o tempo, vai sendo feito, né, as atividades e aí vai sendo marcando aqui o status, né? Aí quando que eu volto a fazer essa matriz Gucci? Aí depende da empresa. Tem lugares que fazem anual, tem lugares que fazem semestral, tem lugares que fazem bimestral, aí depende da rotina de avaliação. Né? Geralmente, nas unidades básicas de saúde, se faz um planejamento a curto, a longo e a médio, né? Nos hospitais também, a curto, a longo e a médio. E aí vai se avaliando conforme vai acabando os prazos. Tá? Mas esse material aqui é muito interessante, tá? Da matriz Gucci e do 5W2H. Tá? Uma maneira, eu vou até baixar aqui esse material aqui, tá na minha outra sala de aula, para compartilhar com vocês. Tá? Uma maneira de você determinar, né, fazer o seu planejamento, né, de uma maneira bem tranquila, bem fácil, sem muito mistério, né? E que te ajuda rapidamente a fazer essa identificação, porque a matriz Gucci ela faz essa priorização, né, de qual que é o que você tem que fazer primeiro, e o 5W2H é um sistema bem fácil que deixa claro para todo mundo o que tem que ser feito. Tá? Então, é uma é, da, dos modelos que se tem que eu acho mais fácil de utilizar. Tem outros? Claro que tem. Aí vai depender muito da empresa que você vai trabalhar, se já tem um, né, pré-estabelecido ou se você tem que estabelecer. Mas o importante é que vocês saibam que isso precisa ser feito. Não tem jeito, gente. Tem que uma hora sentar, estar realizando e tem que isso ser claro e tem que ser chato no sentido daquilo que tem que ser cumprido. Né? Essas coisas não são feitas para guardar dentro da gaveta. Né? Essas coisas são feitas para ser realizadas, porque senão a gente perde o foco. E quando a gente perde o foco, aí a gente perde o sentido do serviço da empresa. Né? E para o enfermeiro, geralmente, fica todo esse processo de organizar tanto o modelo estratégico, como tático, como operacional. Então, vocês precisam também escolher uma maneira de uma ferramenta que mais se adaptam, né, para desenvolver essas atividades. Né? E eu acho mais fácil esse sistema Gucci, né? E aí é interessante que vocês comecem a observar nos lugares que vocês forem trabalhar, ou nos lugares que forem fazer estágio, ou nos lugares que forem ser atendidos, prestarem atenção. Se a empresa tem a sua estratégica pronta, né, da missão, da visão e dos valores, e se vocês veem alguma coisa sobre planejamento operacional, né? Porque isso deveria estar exposto, a maioria das empresas acaba que não expõe, né? Mas a gente pode, quando entrar em contato com algum gerente, né, estar fazendo essa verificação se eles utilizam, né, algum planejamento estratégico para suas atividades. Certo? Perguntas? Não? Tudo bem?
Em relação à atividade, eu estou recebendo ainda, tá? É até hoje, à meia-noite, a atividade dos conflitos. Então, quem ainda não mandou, me mandem. Para a gente estar fazendo, para depois eu estar corrigindo, tá? Em relação ao planejamento estratégico, então, era isso, né? É preciso que vocês pensem um pouco sobre isso, pensem que vocês forem abrir, né, uma clínica de vocês, né? Qual que vai ser a missão, qual que vai ser a visão, qual que vão ser os valores que vocês vão utilizar, né? E depois disso, qual ferramenta estratégica vão utilizar? Né? Você tem várias, existem inclusive muitos cursos sobre essas ferramentas estratégicas na área da saúde, mas uma que está sendo muito utilizada é justamente essa matriz GUT, né, e o 5H, o 5W2H. Inclusive, eu conheci essa ferramenta porque o pessoal do Escritório Regional de Saúde daqui de Cáceres começou a utilizar essa ferramenta para traçar o seu planejamento, né, interno. E aí eu numa atividade lá no Escritório Regional e eles apresentaram essas tabelas, né, e eu achei bem interessante. E aí tive depois contato com esse material que eu achei bem legal utilizar essa matriz do GUT e o 5W2H para fazer o planejamento estratégico, tá? Lembrando que vocês vão aplicar isso em qualquer ambiente de trabalho, independente também se for na enfermagem ou não, tá? Em todo serviço, em toda empresa, é necessário fazer esse planejamento estratégico, né? E quanto mais claro isso tiver e mais claro for entendidos por todos, mais fácil vai ser o seu desenvolvimento, né? Mais fácil vai ser a adesão também dos funcionários a essas atividades e com isso os objetivos vão ser também mais rapidamente cumpridos. Certo? Dúvidas, comentários? Não? Tá tudo bem? Então tá ok. A gente fica por hoje aqui. E aí, semana que vem, a gente se encontra para estar falando um pouco mais sobre trabalho em equipe e gerenciamento de conflitos também. A gente se encontra nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Ok? Até a semana que vem. Eu vou colocar hoje mesmo o nosso próximo fórum e uma próxima enquete. Certo? Muito obrigado e até semana que vem.